A mendiga negra ouça dizer ao milionário que seu filho não é autista, só precisa de amor. Era um dia nublado em São Paulo, e as nuvens pesadas pairavam como um presságio. No Parque Ibirapuera, um antro de beleza e descontração cercado pela realidade cruel da cidade, Helena, uma mendiga negra, observava a vida passar. Seu olhar profundo e sábio captava os pequenos detalhes dos que a rodeavam. Uma criançada brincava, risadas soavam como música. Mas, entre as gargalhadas, um garoto em particular chamava sua atenção. Lucas, um elegante pai de família, tentava, em vão, se conectar ao filho Miguel. O garoto, isolado, balançava uma bolinha na palma da mão, absorto em seu próprio mundo. Helena não se intimidou. Com passos firmes, aproximou-se. Esse menino não é autista, disparou, sua voz ressoando como um trovão. Lucas, sobressaltado, virou-se com os olhos arregalados. O quê? Uma mendiga ousando falar sobre seu filho. Desculpe, mas você não entende, tentou responder, mas Helena o interrompeu. Ele não precisa de diagnósticos, precisa de amor e aceitação. As palavras dela eram como facadas, mas ao mesmo tempo soavam como um chamado. O olhar dela era intenso. Os traços de sua face contavam histórias de dor e luta. Lucas se sentiu exposto, suas inseguranças como pai saltando à vista. Você não sabe nada sobre ele, gritou, mas a certeza começava a esfarelar. Você o vê como um problema. Mas e se ele só estiver vivendo sua própria verdade? Questionou Helena. Lucas hesitou. Seu coração acelerou. Um nó se formou na garganta. O que ela sabia sobre amor? O que uma mulher nas ruas poderia entender da vida dele? Helena era um enigma. Ela passava os dias entre sombras e pessoas que a ignoravam. Mas havia uma força nela, um brilho que desafiava as circunstâncias. As cicatrizes em sua alma contavam um passado desconhecido. Enquanto Lucas se debatia com seus próprios demônios, o olhar de Helena parecia escavar um poço profundo dentro dele, revelando medos que ele escondia até de si mesmo. Observadores asfixiados pelo preconceito sussurravam ao redor. Olha só, uma mendiga se achando no direito de dar lição num homem rico. Mas nada importava para Helena. Ela sabia que a verdadeira batalha não estava nas ruas, mas sim no coração daquele homem, cercado de privilégios e solidão. As palavras permaneceram suspensas no ar. Miguel, apático, permaneceu em seu canto, e o mundo ao redor perdeu o sentido. A pressão social, as convenções, tudo pareceu desmoronar. E em meio a isso, Helena soltou um segredo. Eu também sou mãe. Minha filha, e sua voz se quebrou num sussurro. Ela não foi aceita, não como merecia. O que mais estava oculto nas histórias deles? Lucas olhou para ela e viu a sua própria dor refletida. Mais que uma mendiga, ela era uma porta para algo que ele nunca imaginou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena trouxe suas palavras ao ar e a tensão se espalhou como um choque elétrico. Lucas sentia seu mundo desmoronando. Mas no fundo, havia uma semente de verdade no que a mendiga dizia. Ela parecia se dirigir a ele. Miguel! Gritou, correndo em sua direção. O garoto a olhou surpreso, sua expressão de apatia rapidamente se transformando em confusão. Lucas ficou paralisado. Ele reconhecia aquela mulher. Era Ana, uma amiga de longa data, e a última vez que ele havia visto fora de uma festa, anos atrás. Como você pode estar aqui? Ele perguntou, a incredulidade transparecendo em cada sílaba.
Helena, assistindo de longe, franziu a testa e percebeu algo diferente no ar. Eu precisava ver você. Precisava ver nosso filho. Ana ofegou, sua voz tremendo. Eu não consegui me afastar. Não posso deixar você levá-lo embora. O olhar de Ana iluminou a verdade oculta como uma lâmpada acesa na escuridão. Lucas sentiu um frio na espinha. Nosso filho? Ele repetiu, a mente girando. Você não pode estar falando sério. Miguel, ainda segurando a bolinha, parecia confuso. Mas uma centelha de esperança flecha nos olhos. Mamãe? Ele sussurrou. A realidade se desfez aos olhos de Lucas, e um nó se formou na sua garganta. As lembranças de noites passadas, os segredos sussurrados e os planos de um futuro nunca realizado bombardearam sua mente. Ana se aproximou e tomou a mão de Miguel, olhando Lucas com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Você precisa entender, Lucas. Ele é mais do que um diagnóstico. Você só precisa olhar para ele. Veja o amor que ele precisa. Helena observou a cena, ciente de que o equilíbrio já havia mudado. Mas uma voz interior lhe dizia que aquela reviravolta era apenas o começo. O parque ao redor parecia celebrar este novo tumulto, como se as árvores e o vento soubessem da revelação. Você mentiu para mim, Ana. Lucas gritou, a dor cortando sua voz. Por que não me contou? Por que me deixou achar que o Miguel era apenas uma história? O mundo congelou por um instante. O silêncio era palpável, e alguns transeuntes trocaram olhares surpresos, pensando no dramas humanos que ali se desenrolavam. Eu não queria te perder, Ana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. E se você soubesse que ele é nosso, teria feito tudo diferente. Tentei ser forte, mas não consegui. Helena deu um passo à frente, sua presença forte como uma rocha. A verdade não pode ser ignorada, nem por um segundo. A voz dela era calma, mas firme. Miguel, ainda perdido em sua bolinha, parecia estar buscando um refúgio em suas mãos. Os três adultos estavam imersos em sua própria desordem emocional. E Helena sabia que havia mais naquela história do que sabia. Algo mais se ocultava ali, como sombras atrás de suas ações. Você terá que fazer escolhas, Lucas. Ela continuou, as palavras ressoando, e nem todos os segredos são bons. O que você escolherá pode quebrar ou curar. Com um movimento quase imperceptível, algo pesado caiu do bolso de Ana, batendo contra o chão. O som ecoou e chamou a atenção de todos. Ao se abaixar para pegar, o que quer que fosse, a expressão de Ana virou de surpresa para temor. Ela olhou para Lucas com um pânico nos olhos. O que estava ali? Um pedaço de papel desgastado? Um objeto que poderia reverter toda a narrativa em que estavam presos? O coração de Lucas acelerou. Ele sabia que com aquilo, nada seria como antes. O mistério pairava no ar, e a urgência estava em cada batida que ressoava fora de si. A história estava prestes a mudar, e ele não tinha ideia do que viria a seguir. Ana se agachou para pegar o que havia caído. O coração de Lucas estava na garganta, e o mundo ao redor parecia girar. Ele sentiu que todos os olhos estavam sobre eles, mergulhados em um silêncio pesado. O que quer que fosse, ele sabia que poderia mudar tudo. Quando ela levantou, os olhos de Ana estavam arregalados. Nas suas mãos um pequeno envelope amarelado, desgastado pelo tempo. O que é isso? Lucas questionou, a voz falhando. Ele se aproximou, sentindo a tensão explodindo como um balão prestes a estourar. É uma carta. Eu encontrei em casa, antes de... A voz dela vacilou, e o pânico se espalhou por seu rosto. Antes de você pegar Miguel. Antes de mim? Lucas cuspiu as palavras, suas emoções fervilhando. Ana, fale logo, o que você está escondendo? Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. É sobre a sua mãe, e sobre Miguel. O murmúrio passou pela multidão ao redor. Pessoas falavam em sussurros, mas Helena, a mendiga, parecia absorver cada instante. O tempo parecia paralisado, enquanto todos aguardavam o que estava prestes a ser revelado. Lucas, você precisa saber que, há anos, sua mãe fez um teste de DNA.
Ela achava que tinha que me proteger, mas a verdade é que Miguel pode não ser seu filho. As palavras dela caíram como uma bomba, estourando qualquer noção de normalidade que ainda existia. Lucas se sentiu tonto. As imagens da infância, do amor, tudo começando a desmoronar. Mas, isso não é possível, ele gritou, sua voz ecoando, quebrando o silêncio pesado. Eu sou o pai, eu sempre fui. Você não entende. Eu não sei como explicar. Sua mãe, ela fez isso para nos proteger. Miguel é. Ana hesitou buscando as palavras que poderiam não só explicar, mas que poderiam destruí-lo. Ele é meu filho, Lucas. Você não é. O olhar de Helena se tornou mais penetrante, as linhas de seu semblante marcadas pela dureza da vida. Ela sabia que aquela verdade era cruel, mas ao mesmo tempo, libertadora. Enquanto isso, Miguel, ainda segurando a bolinha, parecia apenas uma criança perdida entre gritos e confusões, sem saber que o chão sob seus pés estava desmoronando. Mamãe, ele sussurrou novamente, uma mistura de descoberta e confusão nos olhos. As palavras de Ana continuaram a ressoar na mente de Lucas. O mundo que ele conhecia agora estava distorcido, como um espelho quebrado. Então você não estava. Não, Lucas. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu amei você. E amei Miguel, sempre. Ela falou, a voz alta ecoando pelo parque, chamando a atenção de transeuntes que agora observavam não apenas a cena, mas a vida dele sendo exposta ao ar livre. Helena olhou para Lucas, e seus olhos trouxeram uma luz diferente. As verdades doem, mas são necessárias. Agora você pode escolher o que fazer com isso. Oh, escolher? Lucas quase gaguejou atordoado. Como assim? E Miguel, o que ele fará com isso? Ele precisa de um pai. Então, do fundo de toda essa confusão, uma mulher apareceu. Sua silhueta elegante e calma fazia o caos parecer ainda mais intenso. Ela tinha cabelo dourado e um olhar penetrante, que parecia saber exatamente o que se passava. Era a mãe de Lucas. O coração de Lucas parou. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz um misto de raiva e confusão. Um silêncio imenso tomou conta de todos. Com a revelação da mãe e o que Ana dissera, o ar pesado ficou quase insuportável. O que realmente estava por trás daquela carta? O que aquele momento significava para eles? E a verdade, qual deles era? Se Miguel era filho de Lucas, então o que isso significava para Ana? As perguntas fervilhavam a cada segundo e o mundo ao redor deles desaparecia. Uma voz familiar soou por trás deles. Você não entende, Lucas. Tem mais aqui do que você imagina. E essa verdade vai mudar tudo. E assim, o capítulo virou, deixando todos à beira do abismo do desconhecido. O momento estava sobrecarregado de tensão. Lucas estava prestes a desabar sob o peso de todas as revelações. Miguel é meu filho. Você não pode simplesmente. Ele mal conseguia completar a frase. Olhou para Ana, a respiração rápida, o rosto rubro. Mas antes que pudesse processar mais, algo na expressão de sua mãe mudou. Um olhar de pavor, como se tivesse visto um fantasma. Lucas, eu preciso te contar uma coisa. A voz dela veio suave, mas repleta de incerteza, como se estivesse se aproximando de uma borda perigosa. Miguel pode ser seu filho, mas pode também não ser. O murmúrio da multidão cresceu. As cabeças se viraram. Os olhares se uniram em direção a eles. Ana ficou paralisada, e a mão de Miguel escorregou da dela. O garoto olhou entre os adultos confuso, como se tentasse decifrar a expressão deles. Mas Lucas sentia que o chão se abria sob seus pés. Que diabos você quer dizer com pode não ser? Lucas gritou, a voz cortando o ar. Ele se sentiu como se uma onda de água fria o atingisse em cheio. Você não pode brincar com isso. Mas a mãe de Lucas deu um passo à frente, olhando para o filho com olhos de preocupação, como se quisesse impedi-lo de afundar mais em uma verdade amarga. A carta revela outra coisa.
E eu não queria que você soubesse assim, mas ela hesitou, buscando palavras como se buscasse ar. Lucas, a sua mãe não era quem você pensa que era. Ela fez algo muito errado. Ana olhou para a mãe de Lucas, assustada. O que você está dizendo? Ela se envolveu com pessoas perigosas. Antes de morrer, ela fez algo que poderia afetar sua vida, e principalmente a vida do Miguel. A voz dela estava tremendo, e cada palavra parecia cortada por lembranças dolorosas. Silêncio. O tipo de silêncio que faz o coração disparar. Todos estavam em estado de choque. Miguel, agora no chão, mais perdido que nunca, segurava a bolinha. Helena assobiou baixinho, percebendo que a verdade estava mais distante do que qualquer um poderia imaginar. Teve um teste de DNA, um outro pai. A mãe de Lucas finalmente lançou a bomba. Miguel pode ser filho de quem menos esperamos. A expressão de Lucas se transformou em uma máscara de incredulidade. Quem? Ele precisava de uma resposta. Alguma coisa estourava dentro dele. O que mais estava escondido? Eu. Eu não sei de tudo, mas eu sei que ela fez isso porque tinha medo. Com um gesto rápido, a mãe tirou um papel amarelado que estava guardado. Isso é um fragmento do passado dela. E eu nunca pude me perdoar por não falar antes. Ela estendeu a mão, mas Lucas hesitou. Então, naquele momento, Miguel levantou a vista. Com os olhos arregalados, parecia que tudo tinha se tornado claro para ele. Mamãe, eu quero saber a verdade. Sua voz ressoou entre os adultos como um grito angustiador. Um disparo ecoou do fundo do parque. O barulho cortante paralisou todos. Alguns gritaram, outros correram. Uma mulher caiu ao chão, e a cena fez o tempo parar. O choque congelou a verdade de todos. E naquele momento, enquanto o caos começava a explodir ao redor deles, a vida de Lucas tomou um rumo que ele nunca poderia ter previsto. Ele se virou para ver de onde vinha o barulho. Um homem, armado, corria em direção a eles, os olhos fixos em Lucas com uma fúria perigosa. A mente de Lucas girava. O que estava acontecendo? Para onde essa verdade o levaria agora? Enquanto os gritos e o pânico crescia estavam à sua volta, o único pensamento que ocupava sua mente era: a verdade teria que aguardar. O que era real agora? E qual o preço que todos pagariam por isso? O momento estava sobrecarregado de tensão. Lucas estava prestes a desabar sob o peso de todas as revelações. Miguel é meu filho. Você não pode simplesmente... Ele mal conseguia completar a frase. Olhou para Ana, a respiração rápida, o rosto rubro. Mas antes que pudesse processar mais, algo na expressão de sua mãe mudou. Um olhar de pavor, como se tivesse visto um fantasma. Lucas, eu preciso te contar uma coisa. A voz dela veio suave, mas repleta de incerteza, como se estivesse se aproximando de uma borda perigosa. Miguel pode ser seu filho, mas pode também não ser. O murmúrio da multidão cresceu. As cabeças se viraram, os olhares se uniram em direção a eles. Ana ficou paralisada, e a mão de Miguel escorregou da dela. O garoto olhou entre os adultos confuso, como se tentasse decifrar a expressão deles. Mas Lucas sentia que o chão se abria sob seus pés. Que diabos você quer dizer com pode não ser? Lucas gritou, a voz cortando o ar. Ele se sentiu como se uma onda de água fria o atingisse em cheio. Você não pode brincar com isso. Mas a mãe de Lucas deu um passo à frente, olhando para o filho com olhos de preocupação, como se quisesse impedi-lo de afundar mais em uma verdade amarga. A carta. A carta revela outra coisa. E eu não queria que você soubesse assim, mas... Ela hesitou, buscando palavras como se buscasse ar. Lucas, a sua mãe não era quem você pensa que era. Ela fez algo muito errado. Ana olhou para a mãe de Lucas assustada. O que você está dizendo? Ela se envolveu com pessoas perigosas. Antes de morrer, ela fez algo que poderia afetar sua vida, e principalmente a vida do Miguel. A voz dela estava tremendo, e cada palavra parecia cortada por lembranças dolorosas. Silêncio.
O tipo de silêncio que faz o coração disparar. Todos estavam em estado de choque. Miguel, agora no chão, mais perdido que nunca, segurava a bolinha. Helena assobiou baixinho, percebendo que a verdade estava mais distante do que qualquer um poderia imaginar. Teve um teste de DNA, um outro pai. A mãe de Lucas finalmente lançou a bomba. Miguel pode ser filho de quem menos esperamos. A expressão de Lucas se transformou em uma máscara de incredulidade. Quem? Ele precisava de uma resposta. Alguma coisa estourava dentro dele. O que mais estava escondido? Eu não sei de tudo, mas eu sei que ela fez isso porque tinha medo. Com um gesto rápido, a mãe tirou um papel amarelado que estava guardado. Isso é um fragmento do passado dela. E eu nunca pude me perdoar por não falar antes. Ela estendeu a mão, mas Lucas hesitou. Então, naquele momento, Miguel levantou a vista. Com os olhos arregalados, parecia que tudo tinha se tornado claro para ele. Mamãe, eu quero saber a verdade. Sua voz ressoou entre os adultos como um grito angustiador. Um disparo ecoou do fundo do parque. O barulho cortante paralisou todos. Alguns gritaram, outros correram. Uma mulher caiu ao chão, e a cena fez o tempo parar. O choque congelou a verdade de todos. E naquele momento, enquanto o caos começava a explodir ao redor deles, a vida de Lucas tomou um rumo que ele nunca poderia ter previsto. Ele se virou para ver de onde vinha o barulho. Um homem, armado, corria em direção a eles, os olhos fixos em Lucas com uma fúria perigosa. A mente de Lucas girava. O que estava acontecendo? Para onde essa verdade o levaria agora? Você, Lucas, o homem gritou, a voz drenando de raiva. Você arruinou tudo. Lucas teve um sobressalto. Quem era aquele? Ele mal teve tempo de pensar, e Miguel, apático, ficou parado, sem entender. A tensão aumentava. As pessoas ao redor tentaram se afastar, mas o homem não parecia se importar. Ele estava obcecado, focado totalmente em Lucas. Ana começou a chorar. Por favor, não faça isso. Ela se adiantou, mas o homem a empurrou de lado, sem piedade. Helena estava em estado de alerta. A energia dela preenchia o ar. Lucas, não olhe para ele. Ele quer provocar você. Você não sabe o que eu sei. Ele gritou, sacudindo a arma. O mundo começou a ficar em câmera lenta. Todo o barulho do parque se apagou, e o único que se ouvia era a batida do coração de Lucas. Você é o motivo da minha dor. Os gritos e o pânico começaram a tomar conta da multidão, e a adrenalina subia pelas veias de Lucas. Quem é você? Ele conseguiu perguntar, já com a garganta seca. Você realmente não se lembra de mim? O homem avançou, um sorriso torto no rosto. Mas eu estive sempre por perto. Mantenho todos os segredos da sua família. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Segredos? Que segredos? Você ainda não entendeu. O olhar do homem se transformou em algo grotesco. Se Miguel não é seu filho, isso muda muito. Mas depende de você descobrir a verdade. Você nunca soube que era apenas um peão nesse jogo. Um brinquedo em uma peça onde todos são os culpados. Helena respirou fundo, os olhos cheios de determinação. Escuta, você não precisa fazer isso. Não vale a pena. Cale-se. Você não sabe de nada. E então, sem aviso, ele puxou o gatilho, mas não contra Lucas. A bala ricocheteou, atingindo uma árvore ao lado, causando pânico. Miguel gritou e tudo desmoronou. A confusão se instalou completamente. E Lucas se perguntava: quem realmente era esse homem? O que mais ele sabia? A sensação de impotência era esmagadora. Enquanto todos corriam, Helena segurou a mão de Lucas. Precisamos sair daqui. Deve haver uma maneira de descobrir a verdade antes que alguém mais se machuque. Mas o homem, agora colocado em dúvida, começou a recuar lentamente. E a última coisa que Lucas viu foi seu olhar malicioso, uma certeza em seu rosto, enquanto a verdade se desenrolava como uma tela em branco à sua frente.
E se o que ele soubesse não fosse a resposta, mas o começo de algo muito mais profundo? E o que mais estava por vir? O que estava escondido nas sombras da história deles? A tensão pairava no ar, e Lucas sentiu que a jornada estava longe de acabar. O momento estava sobrecarregado de tensão. Lucas estava prestes a desabar sob o peso de todas as revelações. Miguel é meu filho. Você não pode simplesmente. Ele mal conseguia completar a frase. Olhou para Ana, a respiração rápida, o rosto rubro, mas antes que pudesse processar mais, algo na expressão de sua mãe mudou. Um olhar de pavor, como se tivesse visto um fantasma. Lucas, eu preciso te contar uma coisa. A voz dela veio suave, mas repleta de incerteza, como se tivesse se aproximando de uma borda perigosa. Miguel pode ser seu filho, mas pode também não ser. O murmúrio da multidão cresceu. As cabeças se viraram, os olhares se uniram em direção a eles. Ana ficou paralisada, e a mão de Miguel escorregou da dela. O garoto olhou entre os adultos confuso, como se tentasse decifrar a expressão deles. Mas Lucas sentia que o chão se abria sob seus pés. Que diabos você quer dizer com pode não ser? Lucas gritou, a voz cortando o ar. Ele se sentiu como se uma onda de água fria o atingisse em cheio. Você não pode brincar com isso. Mas a mãe de Lucas deu um passo à frente, olhando para o filho com olhos de preocupação, como se quisesse impedi-lo de afundar mais em uma verdade amarga. A carta. A carta revela outra coisa, e eu não queria que você soubesse assim. Mas ela hesitou buscando palavras como se buscasse ar. Lucas, sua mãe não era quem você pensa que era. Ela fez algo muito errado. Ana olhou para a mãe de Lucas, assustada. O que você está dizendo? Ela se envolveu com pessoas perigosas. Antes de morrer, ela fez algo que poderia afetar sua vida e principalmente a vida do Miguel. A voz dela estava tremendo, e cada palavra parecia cortada por lembranças dolorosas. Silêncio. O tipo de silêncio que faz o coração disparar. Todos estavam em estado de choque. Miguel, agora no chão, mais perdido que nunca, segurava a bolinha. Helena assobiou baixinho, percebendo que a verdade estava mais distante do que qualquer um poderia imaginar. Teve um teste de DNA, um outro pai. A mãe de Lucas finalmente lançou a bomba. Miguel pode ser filho de quem menos esperamos. A expressão de Lucas se transformou em uma máscara de incredulidade. Quem? Ele precisava de uma resposta. Alguma coisa estourava dentro dele. O que mais estava escondido? Eu não sei de tudo, mas eu sei que ela fez isso porque tinha medo. Com um gesto rápido, a mãe tirou um papel amarelado que estava guardado. Isso é um fragmento do passado dela, e eu nunca pude me perdoar por não falar antes. Ela estendeu a mão, mas Lucas hesitou. Então, naquele momento, Miguel levantou a vista. Com os olhos arregalados, parecia que tudo tinha se tornado claro para ele. Mamãe, eu quero saber a verdade. Sua voz ressoou entre os adultos como um grito angustiador. Um disparo ecoou do fundo do parque. O barulho cortante paralisou todos. Alguns gritaram, outros correram. Uma mulher caiu ao chão e a cena fez o tempo parar. O choque congelou a verdade de todos. E naquele momento, enquanto o caos começava a explodir ao redor deles, a vida de Lucas tomou um rumo que ele nunca poderia ter previsto. Ele se virou para ver de onde vinha o barulho. Um homem, armado, corria em direção a eles, os olhos fixos em Lucas com uma fúria perigosa. A mente de Lucas girava. O que é que estava acontecendo? Para onde essa verdade o levaria agora? Você, Lucas, o homem gritou, a voz drenando de raiva. Você arruinou tudo. Lucas teve um sobressalto. Quem era aquele? Ele mal teve tempo de pensar, e Miguel, apático, ficou parado, sem entender. A tensão aumentava. As pessoas ao redor tentaram se afastar, mas o homem não parecia se importar. Ele estava obcecado, focado totalmente em Lucas. Ana começou a chorar. Por favor, não faça isso. Ela se adiantou, mas o homem a empurrou de lado, sem piedade.
Helena estava em estado de alerta. A energia dela preenchia o ar. Lucas, não olhe para ele. Ele quer provocar você. Você não sabe o que eu sei. Ele gritou, sacudindo a arma. O mundo começou a ficar em câmera lenta. Todo o barulho do parque se apagou, e o único que se ouvia era a batida do coração de Lucas. Você é o motivo da minha dor. Os gritos e o pânico começaram a tomar conta da multidão, e a adrenalina subia pelas veias de Lucas. Quem é você? Ele precisava de uma resposta. Alguma coisa estourava dentro dele. O que mais estava escondido? Você realmente não se lembra de mim? O homem avançou, um sorriso torto no rosto. Mas eu esteve sempre por perto. Mantenho todos os segredos da sua família. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Segredos? Que segredos? Você ainda não entendeu. O olhar do homem se transformou em algo grotesco. Se Miguel não é seu filho, isso muda muito. Mas depende de você descobrir a verdade. Você nunca soube que era apenas um peão nesse jogo. Um brinquedo em uma peça onde todos são os culpados. Helena respirou fundo, os olhos cheios de determinação. Escuta, você não precisa fazer isso. Não vale a pena. Cale-se. Você não sabe de nada. E então, sem aviso, ele puxou o gatilho, mas não contra Lucas. A bala ricocheteou, atingindo uma árvore ao lado, causando pânico. Miguel gritou, e tudo desmoronou. A confusão se instalou completamente, e Lucas se perguntava: quem realmente era esse homem? O que mais ele sabia? A sensação de impotência era esmagadora. Enquanto todos corriam, Helena segurou a mão de Lucas. Precisamos sair daqui. Deve haver uma maneira de descobrir a verdade antes que alguém mais se machuque. Mas o homem, agora colocado em dúvida, começou a recuar lentamente. Então, algo chocante aconteceu. Uma mulher do fundo da multidão, com o cabelo azul e tatuagens visíveis, gritou: pare, você não pode fazer isso. As sete se viraram. Lucas conhecia aquele rosto. Era Soraya, sua antiga namorada. Aquela que ele achava que tinha fugido da sua vida. Você? O que faz aqui? Lucas não conseguia entender. Eu não tinha escolha. Soraya gritou, a voz ecoando como um golpe. Eu tenho que te contar a verdade agora. E antes que pudessem processar, o homem armado ficou paralisado. Os olhos se arregalaram em reconhecimento. Soraya, você não deveria estar aqui. Eu vim buscar o que é meu, ela respondeu, um desafio na voz. E se você fez isso, tudo vai desmoronar. Eles não podem saber. Lucas sentia o coração disparar. A verdade estava se dividindo na sua frente. Quem eram esses dois? De que segredos Soraya falava? O que mais estava escondido ali? E enquanto a tensão subia mais uma vez, o disparo ecoou. Não do homem que segurava a arma, mas de outra direção. Um eco profundo, um grito frenético. Soraya caiu, e o mundo de Lucas se desfez. Mãe, não, ele gritou, enquanto o terror tomava conta. E em meio ao horror, um novo segredo estava prestes a ser revelado, e a vida de Lucas nunca mais seria a mesma. O som do disparo ecoou como um rugido ensurdecedor, interrompendo o horror em que todos estavam imersos. Lucas olhou para Soraya, e o mundo ao redor se arrastou enquanto seus olhos se encontravam. Naquele instante, tudo parecia congelar. A multidão, os gritos, o caos. A expressão de Soraya era de incredulidade, e a vida dela parecia passar diante dele em câmera lenta. Mãe! Lucas gritou, mas a voz ficou presa na garganta. Ele viu Soraya cair, seus joelhos batendo no chão, a areia do parque se misturando com o vermelho que começava a se espalhar. O pânico tomou conta dele. Ele se agachou, tentando de alguma forma segurar o universo que estava se desmoronando. As pessoas ao redor começaram a gritar. Chama a ambulância. O que aconteceu? Alguém ajude. E enquanto a confusão aumentava, o olhar do homem armado se transformou. Ele parecia perplexo, como se finalmente percebesse a gravidade do que havia feito.
A raiva que moldou seu rosto agora estava substituída por algo mais sombrio, medo. Você não pode fazer isso, Ana gritou, correndo em direção a Soraya, mas o homem deu um passo para trás, como se a simples presença dela pudesse acionar algum senso de culpa escondido dentro dele. Saia da minha frente. Você não entende nada. O homem rosnou, a voz tremendo. Helena, de pé, colocou-se entre eles. O olhar desafiador. A verdade vai surgir, e não se esconda atrás da sua arma. Mas, no meio desse caos, algo desferiu um golpe no peito de Lucas. Ele sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Virou-se rapidamente e deu de cara com Miguel. O garoto, que antes estava perdido em seu mundo, agora exibia uma expressão assustada, mas resoluta. Papai, o que aconteceu? A mamãe. Lucian desceu aos próprios instintos, buscou uma resposta em meio ao turbilhão de emoções. Ele não conseguiria dizer a Miguel que sua mãe estava ferida. Está tudo bem, filho. Fique perto de mim. Mas suas palavras estavam longe de serem verdadeiras. Soraya estava ainda no chão. Ele voltou a olhar para ela. O sangue começava a escorrer e uma sensação de impotência crescia dentro dele. Mãe, não. Por favor, fique acordada. Ele pediu, a voz embargada. Mas sua mãe não respondeu. E foi então que o homem, ainda com a arma em punho, olhou ferozmente para Lucas. A culpa é sua. Você nunca deveria ter descoberto. No fundo desses gritos e confusão, Lucas teve um estalo. Ele se lembrou de uma conversa que teve com sua mãe em um aniversário anos atrás. Ela mencionou algo sobre um segredo, algo que poderia mudar tudo. Um nó se formou em sua cabeça. Ele percebeu que tudo o que estava acontecendo, a verdade negra que suas raízes familiares escondiam, estava prestes a vir à tona. Segredos? Que segredos? Ele gritou de volta, ferido, mas cheio de coragem. É sobre Miguel? O homem hesitou um milésimo de segundo, mas o suficiente para Lucas ver a mudança em seu olhar. Você nunca deveria saber disso, seu idiota. Agora vê o que causou? E a fúria em seus olhos transformou-se em desespero. Não vai ter como voltar atrás, Lucas. Você vai ter que pagar essas consequências. Assim que as palavras dele ecoaram, uma mulher, sua figura era reconhecível. Ela apareceu do meio da multidão, com uma intensidade que fez o tempo parar mais uma vez. Eram os olhos de sua avó. Lucas, ela gritou, o medo transparecendo. Está na hora de você saber a verdade. Diante do horror, Lucas ficou atordoado. Sobre o quê? Ele simplesmente não conseguia entender. E a realidade se abria diante dele como um pesadelo. Olhe para o Miguel. Ele não é quem você pensa que é. A revelação caiu como um trovão, e Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele olhou para o filho, que olhava em sua direção, confuso, incapaz de entender o que estava sendo dito. Um estalo, e tudo se distorceu. Poderia ser possível que a realidade, tudo o que ele conhecia, estivesse prestes a desmoronar? O que mais estava escondido? E quem era Miguel de verdade? Essas perguntas fervilhavam em sua mente, deixando-o com um vazio profundo. A verdade estava lá, prestes a ser revelada, e o que quer que fosse mudaria tudo. E enquanto Lucas testemunhava mais um capítulo de sua vida se desfazer, ele não conseguia deixar de pensar: o que realmente significa ser pai? Lucas estava paralisado, a revelação da sua avó ecoando em sua mente. Miguel não é quem você pensa que é. As palavras dela giravam em sua cabeça como um furacão. O que isso significava? Que segredos mais estavam escondidos? As perguntas fervilhavam. Ele olhou para Miguel, com um misto de desespero e amor, e a resposta parecia ficar mais distante. Pare com isso, gritou Ana, puxando Miguel para perto. Ele é nosso filho, e você não pode tirar isso dele. Mas a determinação da mãe de Lucas estava como que em outro mundo, um sonho sombrio. As pessoas ao redor começaram a se agitar. Algumas já estavam ligando para a emergência, mas Lucas estava focado, em estado de choque. O homem armado ainda estava lá, com um olhar fixo na cena, como se estivesse esperando algo. A culpa é sua.
Lucas. Ele gritou de volta, a frustração ardendo em seu olhar. E então, num movimento inesperado, Soraya se levantou do chão. Ela parecia ferida, mas de alguma forma tinha uma força que desafiava a situação. Não, não podemos deixar que isso acabe assim. Sua voz carregava uma urgência. Todos a encararam, e por um momento tudo ficou em silêncio. Você não pode falar assim. Você não sabe o que está acontecendo. O homem disse, hesitando momentaneamente. Algo na voz dela parecia tocar algo profundo nele. Lucas queria gritar. Queria que tudo fosse um pesadelo. Afinal, o que havia se desenrolado? O que significava ser pai se Miguel pudesse não ser seu filho? Então, no meio desse caos, Miguel olhou nos olhos de Lucas e perguntou com uma voz pequena. Papá, o que está acontecendo? Eu não sei, filho. Mas tudo vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Mas suas palavras soavam vazias, ecoando no vazio de sua própria dúvida. E naquele instante um barulho alto estourou. Outro disparo. Um movimento rápido. E por um segundo, as visões de Lucas se embaçaram, enquanto ele olhava para Soraya. Ela estava desintegrando-se no chão. Mais uma vez, o caos se desdobrava, e a confusão que antes se dissipava, agora se acumulara. O clima, pesado e sombrio, se misturou à tensão crescente. Mas em um giro do destino, o homem armado gritou: Isso é tudo sua culpa, Soraya. Você trouxe isso para nós. E com essas palavras, a verdade principal começou a emergir como uma sombra. Soraya encarou o homem, seu olhar firme e cortante. Você não tem ideia do que está dizendo. Uma onda de desespero subiu entre todos. E Lucas percebeu que aquele homem detinha muito mais do que estava revelado naquele momento. Se você soubesse o que realmente aconteceu, você não diria isso. Soraya continuou, a voz cada vez mais intensa. O que você fez não pode ser desfeito. Lucas começou a juntar as peças. O que você quer dizer com isso, Soraya? O que aconteceu? As perguntas eram um eco, inesperadas e devastadoras. E a história se desenrolou em um breve momento, a voz de Soraya cortando através do caos. Miguel não é só um menino qualquer. Ele é o resultado de algo muito maior, algo que você não sabe, algo que pode destruir tudo que nós somos. Ela parecia lutar contra algo muito maior que a tensão do momento. Ela estava lutando por suas vidas, os segredos que cercam sua família. Eles não são simples. Ele é especial, e se esses segredos forem revelados, a verdade terá consequências que você não consegue imaginar. Cada palavra se arrastava como uma montanha-russa emocional, colidindo em cada mente ali presente. As palavras dela eram como tiros, e Lucas sentiu um nó na garganta. Ele percebeu que estava em um jogo maior, do qual nunca realmente teve consciência. Os murmúrios da multidão aumentavam, as expressões tornaram-se questionadoras e inquietas. E enquanto o pânico reganhava espaço, o que deveria ser um encontro familiar se transformava em um campo de batalha emocional, onde cada um lutava para proteger os que amavam, e os segredos que estavam prestes a emergir da sombra. Não, o homem gritou, a raiva transbordando de seu rosto. Vocês não vão se safar dessa. Ele parecia mais perdido do que nunca. E neste exato momento, Lucas percebeu que não apenas começava a perder sua família, mas também a essência do que ele pensava que sabia sobre si mesmo e sobre quem deveria ser. E a pergunta ecoou: que microcosmo de vida e escolha o cercava? Que a verdade poderia mudar ao ponto de não haver retorno? O pânico dançava entre eles, e um novo mistério estava prestes a surgir, deixando-os à beira do desespero, e a expectativa do que viria a seguir pesava cada vez mais no ar. O som do disparo ainda ecoava pelo ar, e Lucas estava paralisado, a verdade daquelas palavras pesando como chumbo em seu coração. Miguel não é quem vou, gritou Ana, segurando Miguel contra si, os olhos marejados de medo
e raiva. Ele é meu filho, ele é nosso filho. Mas as certezas já estavam se desintegrando, e Lucas não conseguia resistir. Ele olhou para o garoto, tentando conectar-se com os olhos inocentes de Miguel, mas a verdade, essa verdade desgastante, começava a drenar seus sentimentos. Enquanto isso, Soraya, ainda ferida no chão, começou a se levantar com dificuldade. Sua expressão estava focada, e ao invés de medo, havia determinação. Vocês precisam ouvir a verdade, não a dela. Ela olhou para o homem armado, agora com raiva e desdém. Você nunca teve coragem de encarar o que realmente fez. O homem, apanhando um pouco do que ainda restava de seu poder, riu de forma maníaca. Achei que ia mantê-los silenciosos, mas as verdades sempre encontram uma maneira de sair, não é mesmo? A tensão subiu de novo, pulsando como um choque elétrico. A multidão, à distância, estava presa entre o medo e a curiosidade. Os olhares se cruzavam, perguntas mudas flutuando pelas esferas da visão. Não podemos deixar que isso acabe assim, gritou Soraya, levantando-se e acercando-se de Lucas e Miguel. A verdade é mais ampla do que todos pensam. Estão todos presos em uma teia de mentiras. Lucas franziu a testa. O que ela estava tentando dizer? Mas antes que pudesse indagar, um tremor passou pelo ar. Como se o universo estivesse tomando uma nova forma, um efeito dominó de revelações. Você não sabe o que está dizendo, disse o homem, sua confiança vacilando. E então, como se tudo tivesse sido combinado, um segundo disparo cortou o ar. Desta vez, a mulher da multidão saltou para a frente, um brilho de esperança em seus olhos. Era Clara, a irmã de Lucas, que tinha ficado desaparecida por anos. Parem, gritou ela, seu tom penetrante abafando tudo ao seu redor. Eu tenho a verdade que todos precisam saber. A intensidade em sua voz capturou a atenção de todos, e Lucas sentiu sua respiração falhar. Clara havia sido um mistério em sua vida, uma sombra que ele sempre procurou entender. Clara, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, a confusão crescendo em seu olhar. Estive escondida por muito tempo, tentando protegê-los e, ao mesmo tempo, morrendo de medo do que poderia acontecer. Mas já não dá mais. Precisamos saber a verdade. Com um gesto rápido, Clara puxou um pequeno envelope de seu bolso. Esta carta tem tudo o que você precisa saber, Lucas. Você está prestes a descobrir o que realmente aconteceu. Seu passado. Nosso passado. A tensão na sala se intensificou. O homem armado olhou para Clara e algo parecido com pânico se instalou em seu olhar. Não. Você não pode fazer isso. Por que não? Você fez parte da pior mentira. A coragem de Clara fazia a realidade parecer ter um jeito de se esmagar um ao outro. A multidão começou a murmurar, e o olhar de Lucas se congelou em Clara. O que tem nessa carta? Ela contém o nome do verdadeiro pai de Miguel, e a conexão que liga todas as nossas vidas. Nosso segredo, Lucas, é mais profundo do que você imagina. Clara falou, a voz tremendo, mas firme. E enquanto ela caminhava para Lucas, as palavras dela ecoaram em sua mente como uma tempestade prestes a desabar. Miguel, ainda sem entender, olhou para os adultos ao seu redor. Eu só quero saber quem sou. O grito dele cortou a tensão como uma faca. Agora as emoções de todos os lados se uniam em um clamor por verdade. E se o que está por vir mudar tudo o que você pensou saber? A voz de Soraya se elevou. As verdades pareciam ter várias facetas, e Lucas se viu à beira de um precipício emocional, seu coração martelando. E quando ele pegou a carta que Clara estendia, sentiu que o mundo poderia se desmoronar ali mesmo. Naquele instante, enquanto as vidas estavam presas em uma batalha de sentimentos e histórias ocultas, o que quer que revelasse a carta poderia mudar não apenas a vida de Lucas, mas a de todos ao seu redor. E no fundo de sua mente, ele se perguntou, e o futuro, mais uma vez, estava em jogo. Clara se aproximou, ofegante, enquanto a tensão pairava no ar. Lucas segurava a carta com força, a mente em um turbilhão,
a voz da irmã ecoando em sua cabeça. Não era apenas sobre Miguel, era sobre tudo o que ele acreditava na vida. Lucas, você precisa entender. Miguel é parte de uma história que começou há muito tempo. A verdade não é fácil de engolir, mas é necessária. O homem armado hesitou, seu olhar se alternando entre os rostos à sua volta. O pânico que antes dominava sua expressão lentamente dava lugar à dúvida. Você está trazendo problemas, Clara. Isso não vai acabar bem para você. Não vai acabar bem para nenhum de nós, se você continuar desse jeito. Soraya interveio, a voz firme, ousando desafiar o homem. Você não pode continuar escondendo a verdade. Não importa o que faça. A multidão estava paralisada. Silêncios cortantes se intercalando com os gritos distantes. Lucas fechou os olhos e se lembrou de tudo o que havia passado. Da dor, da perda, do amor. Aquilo não era apenas uma luta dela ou do homem. Era sobre todos eles. Ele respirou fundo, desfazendo o nó na garganta. Clara, o que tem nessa carta? A determinação na voz de Lucas era clara, e ele sentiu a adrenalina correr pelas veias. Ele olhou nos olhos de Miguel, que o observava com uma mistura de confusão e temor. Eu quero entender. A irmã se aproximou, parecendo mais calma. Ela revela quem realmente foi seu pai, Lucas. E quem você é, Miguel. Nós precisamos saber. Isso pode nos libertar. A tensão se espalhou mais uma vez. O homem, percebendo a mudança, gritou com um desespero não planejado. Não deixem que isso aconteça. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Mas as palavras soavam vazias, perdidas em meio ao crescente clamor dos que os rodeavam. Lucas, decidido, levantou a carta. Eu não posso viver com essas mentiras. Miguel, você merece a verdade. Todos nós merecemos. A noite começava a cair, pintando o céu de um vermelho angustiante. Soraya observava com olhos injetados de confiança. Vamos, Lucas. Estamos juntos nisso. Diz a verdade. Com um movimento firme, Lucas abriu a carta. As palavras dançavam diante de seus olhos, formando frases que revelavam um passado profundamente enraizado em segredos e escolhas dolorosas. Ele sentia um frio percorrer a espinha conforme lia. Miguel, você é do lado da nossa família, mas também de outra. Isso significa que somos todos mais do que apenas o que sabemos. Um silêncio chegou como uma onda. Miguel olhou entre Lucas e Clara, processando lentamente. Então, eu sou especial. A vozinha dele quebrava o momento, mas havia esperança na inocência. A verdade pairava no ar, e Soraya ergueu a cabeça. Sim, Miguel. E isso é incrível. Precisamos enfrentar o que vem pela frente como uma família. A tensão começava a se desvanecer, e Lucas sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Ao olhar para o garoto, ele percebeu que a fraqueza poderia ser a força que todos precisavam. Eu não sei o que vai acontecer agora, mas prometo que estarei ao seu lado, Miguel. O homem armado balançava entre a frustração e o medo. Depois de um momento interminável, ele jogou a arma no chão. Um gesto de rendição. Eu não sabia que tudo isso ia... Oh, chega de segredos. Clara interrompeu, subindo um tom. A verdade é nosso único caminho agora. E assim, sob a luz da verdade, a vida de todos começou a se reconfigurar. As sombras de desconfiança diminuíam, e uma nova luz surgia. Lucas olhou para os rostos ao seu redor. Sua mãe, a irmã, Soraya, Miguel. Um profundo sentimento de conexão e esperança. Precisamos escolher o que seremos agora. O passado não pode nos definir. O futuro está em nossas mãos. O jeito de Lucas de encorajar a mudança solidificava-se como um grito de liberdade. Em meio ao caos, os murmúrios da multidão começaram a se transformar em aplausos. O grupo, agora unido e resoluto, começava a se mover em direção a um futuro incerto, mas que estava cheio de potencial. E assim, a história se desenrolava, cheia de reviravoltas e promessas.
A verdade, embora dolorosa, se tornava uma alavanca para um novo começo. Para Lucas, Soraya, Clara e Miguel, um novo caminho estava diante deles, iluminando as sombras que o passado deixara. E se você chegou até aqui, que tal fazer parte dessa jornada incrível? Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like se você ama essa narrativa e quer mais conteúdo incrível. É agora ou nunca. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabamos.